Bem, estamos de volta no canal Bem Humanas com mais a sessão Dicas de Prova. Hoje falaremos do tema Revolução Francesa e o processo revolucionário. Bom, gente, sobre esse tema, aqui nós vamos falar para vocês as coisas principais e algumas dicas para vocês saírem bem nas suas avaliações, ok? Primeira coisa, é muito importante vocês retomarem o que é o antigo regime na França, tá? Saber suas características e as causas da Revolução. Nós já postamos um vídeo para vocês falando disso. Então, qualquer coisa, voltem lá e assistam primeiro a parte 1 desta série, ok? Bom, gente, o processo revolucionário, ele é dividido pelos historiadores em 3 fases. A monarquia constitucional, que vai de 1789 a 92, o período da República ou da Convenção, que vai de 1792 a 95, e o período do Diretório, que vai de 95 a 99. É muito importante e muitas questões vão nessa direção, tá, gente? Vocês saberem, identificarem os fatos históricos, as coisas mais importantes que aconteceu em cada uma dessas fases. Então vamos lá rapidinho, por partes, né, falar o que aconteceu. Gente, na primeira parte, na fase chamada monarquia constitucional, é uma fase de transição. Se destrói as instituições do antigo regime e se constrói para o novo regime, a nova França, né, na França revolucionária. Então, nisso aí, gente, é muito importante vocês prestarem atenção em 3 documentos, tá, que fazem essa mudança institucional. O primeiro deles é a Declaração do Homem e do Cidadão, foi feita em agosto de 1789, onde está colocado ali as principais propostas desse novo regime, fundamentado nas ideias iluministas, ok? Importante ali, ó, todo homem nasce por direito igual, né? Todo homem nasce livre, todo homem, no caso, tem direito a participar do regime, o regime, no caso, tem que estar dividido em 3 poderes, porque senão ele não é considerado constitucional. Há uma liberdade de imprensa, de liberdade de pensamento, uma liberdade de escolha de profissões, a tolerância religiosa, tudo isso é colocado nesse documento. Uma outra coisa importante que é muito colocado nas questões de vestibular, é que na Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, pessoal, não se engane, ali são mudanças feitas no âmbito político. No âmbito econômico, eles não vão lidar com isso, tá? Você tem ali colocado o direito à propriedade. Isso garante tanto a propriedade dos nobres quanto a propriedade dos burgueses, que são diferentes. A propriedade dos nobres está ligada à terra, a dos burgueses ao capital. Então, gente, ao fazer isso, não resolve problema muito sério que havia na França de pobreza e a falta de acesso à terra. Os camponeses vão continuar sem a terra. Então, gente, não podemos nos iludir com isso, tá? A Revolução Francesa é uma revolução burguesa, é uma revolução de classe, é uma classe que vai assumir o poder agora e vai dirigir o Estado de acordo com seus interesses, ok? A Revolução Francesa não é uma revolução social, é uma revolução política. Lembrou disso? Nós falamos do primeiro documento. O segundo documento, gente, é a Constituição Civil do Clero. Isso tirou os privilégios da igreja, o Estado se laicizou, ou seja, separou-se o Estado de religião e os membros do clero agora são tratados como cidadãos perante a lei como qualquer outro cidadão na França. Ok? Isso foi muito importante, uma mudança bastante significativa. O terceiro documento é a Constituição de 1791. Ali tem os pressupostos, né, da Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão e incorpora também a Constituição Civil do Clero. Coisa importante, a França agora tem uma monarquia constitucional. O que significa isso? A lei está acima de todos, inclusive do rei. Isso a gente também é chamado modernamente de Estado de Direito, ou seja, o governo agora perde o caráter personalista. O governo é pela lei, certo? A divisão de poderes, então na França agora você tem no poder executivo o rei, mas agora contrabalançado pelo poder do Congresso, do Parlamento, como a gente chama hoje modernamente, mas na França naquela época eles chamavam de convenção. A convenção era formada por deputados, a maioria deles nobres e burgueses, tá? E havia agora os tribunais também judiciários, que já havia antes, mas foram reformados pela nova Constituição. Então nós vamos ter os 3 poderes separadinhos na França. Uma outra coisa importante da Constituição
é agora a questão dos tributos. Era uma reivindicação antiga que foi sacramentado na Constituição, de que agora todo mundo, todos têm os deveres de pagar os impostos. Ninguém está isento mais de impostos na França. Era uma reivindicação antiga. Uma outra coisa que a gente pode ressaltar é que houve, no caso, o confisco de bens do clero para saldar as dívidas da França e fazer com que o governo tivesse recursos para poder se implantar. Isso é uma coisa também muito polêmica na época, deu muita discussão, mas vai ser implantado por esse regime. Bom, gente, essa é a fase da monarquia constitucional. O que acontece? A Constituição 91, ela, claro, protegeu os interesses da burguesia e favoreceu, de certa forma, a nobreza, né? Ela perdeu status, mas continuou, né, com bastante poder. Ou seja, ela não resolveu grandes problemas. E aí, gente, houve muita pressão popular para que outras reivindicações fossem incorporadas à Constituição. E diante da relutância, da fraqueza do novo regime, forças conservadoras, vindo do clero, da nobreza e do próprio rei, vão tentar se organizar para uma contra-revolução. E aí, esse é uma tentativa de golpe, vai ser frustrada, e o rei acaba sendo preso novamente. Ele tentou fugir da França para se encontrar com o seu sogro, que é o imperador austríaco, né? Lembrar que Luís XVI era casado com Maria Antonieta, uma princesa austríaca. Ele tenta sair da França para arranjar forças para retomar o poder. Isso foi frustrado e, diante disso, houve uma situação de que a burguesia ela vai se partir. Ela vai se partir porque alguns são favoráveis à continuação da presença do rei no governo, outros acreditam que ele não é digno de confiança e deve ser tirado de lá. Quando essa monarquia ela sofre essa ruptura, a monarquia constitucional ela vai ter um processo onde a monarquia constitucional vai dar lugar à república. O que faz isso acontecer? O rei vai a julgamento. E no julgamento ficou provado que ele realmente estava conspirando contra a França, vai acabar sendo guilhotinado em 1792. Então não tem rei na França mais. Se não tem rei na França, não tem como ter uma monarquia constitucional, concorda? Então, por isso, os deputados da convenção vão centralizar o poder. Quando eles tomam o poder, começa a nova fase, que é chamada de convenção. Só que ali polarizou-se partidos dentro da convenção. Daí que nasce todo o vocabulário político hoje, direita e esquerda. A Assembleia ficava diante de uma mesa, e quem está na posição da mesa, à direita dela ficava os membros do partido girondino. O girondino era assim chamado por causa da Gironda, que era o nome de um bairro, no caso, e os estabelecimentos que ficavam próximo do centro de Paris, onde você tem ali identificado a alta burguesia. A alta burguesia ela assume um papel agora de conservadora. Olha o que eu estou falando para você, diferente uma coisa de outra, tá? O conservadorismo não quer dizer que eles não eram revolucionários antes, eles foram. Só que a partir de um momento eles não queriam mais mudanças, eles queriam manter a França do jeito que estava, porque era do interesse deles. Mais radicais ficavam à esquerda, é chamado Partido Jacobino. Os jacobinos eles vêm da baixa burguesia e eram muito simpáticos tanto às reivindicações dos camponeses, quanto de pequenos comerciantes, artesãos, né? Vamos dizer assim, uma classe mais popular que havia em Paris, principalmente, mas em toda a França. Então polarizou ali a discussão entre os dois. Aí o que acontece, gente? Nessa fase da República, então você tem politicamente a França, no caso, formando essa polarização. E externamente, você tem a expansão da Revolução Francesa. Por quê? Quando Luís XVI foi guilhotinado, logo depois Maria Antonieta vai ser também. E aí, gente, o que vai acontecer? O sogro do Luís XVI, né, o imperador austríaco, ele vai liderar uma coligação de países absolutistas, né, ou seja, russos, austríacos, prussianos, espanhóis, portugueses, né, e aí de interesses outros, a Inglaterra também vai entrar nessa aliança, de tentar derrubar o regime que havia agora na França. Para eles era um escândalo que pessoas do povo assumissem o poder.
Naquela época, vocês devem saber, o absolutismo tinha uma linhagem já muito antiga, onde os reis teriam até poderes vindo divinamente. Então, essas forças, gente, vão atacar a França. E aí, nesse momento, o que vai acontecer? Esse período, gente, é o que mais cai nas questões de vestibular. Preste atenção nele. Os girondinos eram o partido mais forte, mas não tinha apoio popular. O que vai acontecer? Eles vão ter que passar o governo para os jacobinos, que são esses radicais, porque os jacobinos têm o povo na mão e têm o exército na mão para fazer e resistir a uma guerra estrangeira. Então, de repente, os jacobinos, mesmo em minoria, vão assumir o governo na França. Isso vai ser mais ou menos entre 1793 e 94. É chamado por aí, tá? Presta atenção, de República Jacobina. A República Jacobina, ela tem dois lados, tá? Por um lado, ela foi muito popular. Durante o tempo que os jacobinos estiveram lá, liderados por um sujeito chamado Robespierre, eles fizeram reformas muito populares e muito interessantes. Primeiro, vocês devem lembrar, a lei do máximo, que fazia um tabelamento no caso de produtos de primeira necessidade para o povo francês. Eles vão popularizar as escolas, vão criar escolas gratuitas, no caso, para a população francesa, coisa que eles não tinham acesso. Eles vão reformar o exército, né, trazendo novos tipos de postos. Os postos de oficiais não eram mais da nobreza, mas sim completados, né? Eles eram preenchidos agora por mérito. Uma outra coisa importante, vão fazer uma reforma agrária, vão entregar terra para os camponeses. Era uma coisa antiga, que era uma aflição lá na França, essa questão, e eles vão fazer. Ou seja, eles têm um lado muito popular. E com isso, eles ganharam muita força e resistiram, no caso, a todos os ataques que houve contra a França. A França vai inventar essa aliança de países absolutistas por 7 oportunidades, tá? Ela é chamada de coligação militar. E por 7 oportunidades, os franceses vão conseguir resistir a essas invasões, a tentativas de invasão do país. Se por um lado você tem o lado muito popular e com isso eles ganham, no caso, as guerras, por outro, foi o período mais violento da Revolução Francesa. Porque aí, gente, os jacobinos caíram no discurso de que eles representavam o povo francês. Eles eram a essência da França. Nesse período você tem um instrumento que ganha grande importância para o regime, simbolicamente falando, que é a guilhotina. Havia até música em homenagem à guilhotina, que já caiu na prova da FMG, não é difícil você achar nos navegadores por aí, tá? Muito fácil de achar essa questão. Então aí, nesse período, instala-se o que a gente chama de terror. Todos aqueles que eram contrários aos jacobinos eram vistos como traidores, como não patriotas, que eram contra o povo francês, e isso serviu, no caso de pretexto, para rotular opositores ao regime. E aí, gente, foi um banho de sangue, tá? Você tem relatos e mais relatos que vários e vários, centenas de pessoas foram executadas nesse momento, e eles ficaram apenas 13 meses no poder. Robespierre, no entanto, é derrubado em 1793 num golpe chamado Nove Thermidor. Gente, olha, isso é uma coisa que vocês, os alunos às vezes têm dificuldade. A França revolucionária, ela mudou o calendário. Como ela tinha uma rixa com a Igreja Católica, não com a religião, eles mudaram o calendário da França. Não é preciso decorar isso, tá, gente? Não vá, mas duas datas é importantes vocês saberem. 9 Thermidor, 9 do mês Thermidor, que é o mês do calor na França, é a queda de Robespierre. Então você tem algumas questões de vestibular que falam em Revolução Thermidoriana, golpe Thermidoriano, em relação a esse dia 9 Thermidor. O outro que aparece muito é 18 Brumário, tá? Brumário é o mês das brumas, tá? Eles mudaram os meses lá. E Brumário, 18 Brumário, é quando o grande Napoleão Bonaparte assume o poder na França em 1799, tá? Então, gente, olha, aí quando o Robespierre cai e os jacobinos caem, os girondinos de volta eram um governo muito impopular. Aí o que eles vão fazer? Eles vão mudar o regime na França. Lembra que antes tinha 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e o rei era o poder executivo? Então, quando ele foi morto, esse poder caiu, né? Esse poder não existe mais. E aí, o que vai acontecer? Eles vão criar o executivo de novo.
eles vão instalar os 5 diretores, que eram do Partido Girondino. Então você tem um período, que é de 1795 a 99, onde você tem um poder executivo na mão de 5 pessoas. Claro, gente, que esse regime não foi popular, tudo aquilo que os jacobinos fizeram, voltou-se atrás, todas aquelas medidas populares, e a França continua, no caso, sendo atacada pela coligação. É um governo fraco, passou por várias tentativas de golpe, você tem golpes monarquistas, golpe de... o primeiro socialismo que tem, de Graco Babeuf, né? Ele tenta tomar e fazer a França a sociedade dos iguais, também vai ser frustrada. Tentativas de invasão externa, quer dizer, é um governo aos pedaços. Só que aí, nesse meio tempo, aparece uma figura providencial. Jovem tenente, né, que se torna general aos 24 anos, nunca teve isso na história da militar francesa. O general Napoleão Bonaparte começa a ganhar tanta popularidade que se torna uma figura salvadora para os girondinos. Diante da fraqueza do regime, diante da grande contestação, eles resolvem dar um golpe neles mesmos. Os girondinos acabam com o diretório e colocam o consulado. Instaura-se o consulado, era formado por 3 cônsules, né, no início, mas a grande figura proeminente é Napoleão Bonaparte. Quando os girondinos acabam com o regime do diretório, instauram o consulado na França, é interessante vocês verem isso. Volta uma centralização na mão de Napoleão, mas em 1799 é considerado pelos historiadores o fim do processo. Gente, lembrar, 10 anos de revolução, e a França continua com seus problemas, a revolução ainda não acabou, a modernidade ainda não chegou. Mas uma coisa era certa, a França nunca mais vai ser o que era antes. E ela vai continuar sendo admirada, e esse laboratório de regimes políticos vai ser um grande manancial de estudos da ciência política. Gente, tudo bem? Valeu, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, mande suas mensagens, muitas sugestões, tá? Perguntem, estamos aqui para atendê-los. É mais para vocês e muito obrigado.